isso. Amados, eu os saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Podeis se sentar. Meu muito obrigado. Amados, eu quero, nesse instante, agradecer a Deus, primeiro pela oportunidade e o privilégio que Ele, nesta noite, tem me dado de poder estar unidos e reunidos com os irmãos para prestarmos ao Senhor, o nosso Deus, o nosso culto, que é o nosso sacrifício vivo e agradável aos olhos do Senhor. Eu quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Antônio, pastor desta igreja, pastor desta congregação. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus também pela sua família. Quero agradecer a Deus também pelo corpo de obreiro aqui do altar. Que Deus abençoe grandemente os nossos companheiros que estão me recebendo por mim. E eu quero também, neste momento, agradecer a Deus porque esta igreja está de parabéns, uma igreja bonita, uma igreja renovada, um povo feliz. E quando o povo está feliz, agrada a Deus. E eu tenho certeza que Deus nesta noite já tem falado com você de muitas maneiras. Todos os hinos que aqui nesta noite foram oferecidos neste altar, eu tenho uma plena convicção que foi o Espírito Santo que propôs no coração dos nossos irmãos e das irmãs que louvaram ao Senhor neste altar. Eu estava meditando quando a nossa irmã veio aqui, porque ela parece que vai estar indo para algum local fazer a obra de Deus. E ela, se eu não me engano, a casa que ela vai ficar lá vai ser de aluguel, né? E Deus colocava no meu coração para falar para ela que a palavra diz que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pensamos. Então, se ela tem o sonho de ter a sua casa própria, ela deve a cada dia se integrar mais a Deus, buscar mais a Deus, clamar a Deus, que Deus ao seu tempo, com muita certeza, Deus dará a sua casa própria. Porque o nosso Deus é um Deus rico, é um Deus poderoso, é um Deus santo e acima de tudo, Ele faz milagre. Ele faz milagre. Eu lembro que há 3 anos atrás eu morava na Rua dos Tesoureiros, ali no Jardim Grimaldi. E eu tinha um desejo de comprar uma casa maior, porque o meu filho, criança, gostava muito de correr, e a minha casa havia muitos degraus, os corredores, e eu ficava meio preocupado, né? Ele cair, se machucar, bater a cabecinha. E eu fui orar a Deus, pedindo a Deus que Deus me desse uma casa, e principalmente num lugar bom, porque o crente não gosta de coisa boa. Sim ou não? Você não gosta de coisa boa? Diz amém. Diz Deus, eu não tenho condições. Eu não tenho condições financeiras para comprar uma casa, vamos dizer assim, a casa dos sonhos. Mas o Senhor é poderoso e o Senhor pode fazer o milagre e preparar. E eu saí a procurar, pela fé. Eu saí e tal. Aí quando foi um dia, passou uma mobiliária, dei uma olhadinha, tinha uma casa ali, bem numa rua ali que dá acesso ao centro do Jardim Grimaldi. Eu passei lá, o cara da mobiliária me levou e eu entrei na casa, uma casa muito grande, muitos cômodos. E eu entrei naquela casa, mas pela fé. E eu, cada passo que eu dava, eu orava a Deus. Eu disse, o Senhor é possível, para o Senhor nada é impossível. Eu estive andando, o rapaz me mostrando, tal. Eu olhei aquela casa e fiquei na minha. Disse, eu vou chegar em casa e vou orar a Deus e vou apresentar essa casa, porque Deus pode fazer um milagre, Deus pode fazer uma obra. Era uma casa muito cara, não era uma casa barata. Eu cheguei em casa, apresentei a Deus, não falei a mais ninguém, só falei para Deus. E fui buscar minha esposa no Cruz Azul. Ela trabalha no Cruz Azul, Claudete, Laodiceia, muita amiga nossa, conhece já de longas datas. E eu fui buscar minha esposa no Cruz Azul. Quando eu saí do Cruz Azul, o telefone tocou. Era uma irmã pedindo que eu fosse fazer uma visita, uma oração em sua casa. E ali eu me dirigi peguei minha esposa no Cruz Azul, estava indo para casa.
E o telefone tocou, eu mudei a direção, fui orar na casa daquela irmã que estava doente. E antes de eu chegar ali na casa, quando eu apertei a campainha, tinha uma outra senhora, uma irmã, que tinha ido ali também orar. E ela olhou para mim e Deus usou aquela irmã desta maneira. Disse assim: varão, Deus me mostra você entrando dentro de uma casa enorme. E dentro da sua mão, você estava com as duas mãos assim, porque era um bolo de chá. Aí a minha esposa olhou para mim, não entendeu nada, porque eu não tinha contado para ela ainda. Porque eu gosto muito desta palavra, imediatamente. Deus agiu imediatamente. Aí minha esposa não entendeu nada, depois eu falei para ela, depois eu te conto. E aí Deus falou comigo e disse: então, quando Deus fala, se cumpre aquilo que Ele fala. Quando Deus fala, Ele se responsabiliza pelaquilo que Ele fala. Quando Deus promete, Ele se responsabiliza pela sua promessa. Saiba que nesta noite você tem uma promessa especial da parte de Deus. Se você está aqui hoje foi porque com certeza foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, porque nesta noite Ele quer te abençoar. Deus nesta noite Ele quer restaurar a sua vida. Deus quer mudar o curso da sua vida. Se assim tu creres, verás a glória de Deus. Amados, eu quero ler um texto rápido, que não vou demorar muito tempo. O pastor tem muitos compromissos aqui com os irmãos, mas eu quero ler um texto aqui no livro de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5. Os irmãos me perdoam que a minha esposa não veio, e o meu filho, porque nós tínhamos um outro compromisso, e eu pedi para que ela desse uma passada lá. Aí eu falei: após o culto eu dou uma passadinha. Então os irmãos me perdoam, o pastor da igreja, pela ausência da minha esposa. Glória a Deus. No livro de Marcos, capítulo de número 5, em versículo, vamos ler a partir do versículo 39. Marcos, capítulo 5, versículo 39, está escrito assim: ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Todos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, nós vimos aqui uma passagem muito conhecida de todos nós, os pastores, dos irmãos aqui presentes. Nós vimos uma passagem muito gloriosa de um personagem chamado Jairo. Jairo era o principal da sinagoga. E este homem, este pai de família, ele tinha uma filha adolescente, uma filha de 12 anos de idade. Esta menina começou a ter problemas de saúde e foi piorando, cada vez mais piorando, a situação foi se agravando. E Jairo resolveu procurar Jesus, a fim que o Senhor Jesus o pusesse as suas mãos sobre aquela menina e o curasse. Quando Jairo foi atrás do Senhor Jesus, o Senhor Jesus estava trabalhando, estava fazendo a obra do Pai. E quando Jairo se encontrou com Jesus, ele se prostrou diante de Jesus e contou a sua situação, contou a situação da sua filha, e pediu que o Senhor Jesus, rogando e rogava a Jesus, que o Senhor pudesse ir fazer uma visita, que fosse orar na sua casa.
E imediatamente o Senhor Jesus atendeu o seu pedido. Na trajetória em que o Senhor Jesus estava indo, aproximou do Senhor Jesus uma grande multidão. Conforme aquela multidão foi se aglomerando, apareceu ali uma senhora, uma pessoa que também tinha um problema gravíssimo de saúde. Ela tinha uma hemorragia muito grave e ela havia também sofrendo há 12 anos. É interessante que a filha de Jairo só tinha 12 anos. E o sofrimento daquela mulher também era de 12 anos. Nos diz o texto que Jesus estava entre a multidão e de repente, ou imediatamente, Jesus percebeu, Jesus sentiu que saía virtude da sua pessoa, e ele recorreu aos discípulos e disse assim: olha, alguém me tocou. Aí os discípulos disseram: Senhor, mas a multidão é tão grande, multidão, o Senhor fala que alguém me tocou? E Jesus começou a procurar, porque, irmãos, as pessoas que Jesus toca, você conhece. A pessoa que é chamada de Deus, a pessoa que é escolhida de Deus, e quando Deus faz uma obra na vida dela ou dele, você conhece. Você conhece pelo semblante, você conhece só em expressar, em se expressar, às vezes no andar, às vezes no caminhar, você conhece. E Jesus logo percebeu que fora aquela mulher, e aquela mulher então beijou os seus pés e falou a Jesus, contou a sua história para Jesus. Ela disse para Jesus: olha, eu já venho sofrendo há 12 anos, e eu tenho procurado a medicina, eu já gastei todos os meus recursos, e eu não tive resultado. Amados, tem coisas na nossa vida, tem algo na nossa vida que às vezes acontece, que às vezes você não entende, às vezes você não compreende. Quem tem dinheiro, automaticamente, quando uma pessoa sofre uma enfermidade, quem tem dinheiro automaticamente procura o médico. Quem não tem dinheiro, porque às vezes a pessoa não tem condições, e normalmente as pessoas que às vezes têm uma condição um pouco mais fraca, normalmente tem mais fé do que aquele que tem. Porque eu conheço pessoas simples que não tinha nenhuma condição financeira. Eu lembro que uma certa ocasião eu dirigi uma igreja e tinha uma irmã que até os aluguéis dela estavam atrasados, e a igreja sustentava, ajudava com água, a luz, alguma coisa, mas ela tinha uma fé, irmãos, uma fé extraordinária. Eu percebia, irmãos, que eu sempre gostava e gosto, só que eu estava dirigindo a igreja hoje, por alguns motivos eu não estou dirigindo, que o filho chega em casa no horário de escola e tal. Mas quando eu dirigia em congregação, normalmente eu costumava chegar mais cedo para orar, e eu observava, amados, que aquela irmã, ela era uma das primeiras a chegar. Ela tinha vários problemas na sua casa, irmãos, a sua filha estava meio desanimada na igreja, o seu filho já tinha abandonado, irmãos, a casa do Senhor já estava aí no mundo das drogas, mas aquela irmã não desistiu do Senhor. E eu observava, e aquilo me incomodava, e eu propus no meu coração em ajudar aquela irmã em oração. Eu vi que ela não tinha recurso para comprar uma casa própria, não sei porque o Senhor está levando para esse lado, mas vejam bem, eu via que aquela irmã não tinha condições, os aluguéis dela, ela tinha 3, 4 atrasados, ela não havia. E uma terça-feira, era o culto que eu dava ensinamento, e uma terça-feira eu estava em casa, quando eu estava orando, para ir pregar ensinamento naquele culto de terça-feira, Deus falou comigo, disse assim: Adelino, quando você chegar na igreja, antes de você começar a pregar, estiver saudando, você fala para minha serva que eu vou dar uma casa própria para ela. Disse: meu Deus, né? Quem tem condições é fácil, até você profetizar, né? Agora, você profetizar para quem não tem condição, hein? Só Deus mesmo, né?
Aí é só Deus mesmo. Eu cheguei naquele culto, aquilo me incomodava, disse: Jesus, isso é muito forte. E comecei o culto ali, Jesus falou: olha, você ainda não falou. Aí eu olhei para aquela irmã, chamada Irmã Vilma. Eu olhei para aquela irmã e disse assim: irmã, Deus está lhe dando uma casa própria. A irmã caiu pranto, olhou para mim, que não estava entendendo nada. Eu disse: fica tranquila, a senhora não vai entender nada agora, mas entenderás depois. Irmão, durante 3 meses, Deus fez lá, não sei, a maneira que Deus trabalha, pouco me importa também. Eu não vou poder fazer nada, porque quem faz é Deus. Deus preparou uma casa para essa irmã. Irmãos, a garagem dessa irmã deveria caber ali uns 8 carros. Irmãos, é assim que Deus trabalha. A maneira que Deus trabalha é diferente da nossa. Aleluia! Mas irmãos, os irmãos observaram, eu já estou quase encerrando. Os irmãos observaram que quando Jairo estava indo para a sua casa, os irmãos perceberam que essa mulher interrompeu o Senhor Jesus no meio do caminho. Com certeza Jairo ficou aflito, porque ele sabia que a sua filha estava no último estágio. Ele sabia que a situação da sua filha não era das melhores. Então na sua mente ele pensou: olha, com certeza quando eu chegar lá, minha filha já vai estar morta. E realmente isso aconteceu. Enquanto Jesus estava ali falando com aquela mulher que havia sido curada daquele mal, daquela enfermidade, chegaram ali os amigos, os colegas de Jairo, e disse para ele assim: olha, não incomodes o mestre, porque a sua filha já está morta. Aí Jesus não perde tempo, olhou para ele, para Jairo, e disse assim essas palavras. E eu queria que você tomasse posse dessas palavras. Vou ver aqui o 39, diz assim: ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço, chorais? A criança não está morta, mas dorme. Não é antes. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Não é ainda. Vou ver aqui. Crê somente. O 36, correto. Está escrito assim: mas Jesus, o 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê, aí confortou o coração de Jairo, porque Jairo no começo, eu não vou estar desgastando porque a hora se avança, mas os irmãos sabem que Jairo, ele ficou ali muito aflito por causa houve aquele, no caminho as pessoas tocou Jesus e interrompeu. Mas depois que ele viu o milagre que Jesus havia feito, ele se alegrou, porque não somente a filha dele ia ser curada, quanto aquela mulher que sofria 12 anos. Amados, eu quero aqui observar um trecho de uma palavra que Jesus disse, não somente, tão somente. Amados, Jesus falou algo extraordinário. E quando Jesus olhou e disse assim que a menina não estava morta, mas a menina, o que é que aconteceu com a multidão? Eles riam deles. Você sabe o que eu quero falar para você nesta noite? Alguém está rindo de você. Alguém está rindo de você. Está rindo da tua fé. Não está crendo no Deus que você serve. Mas saiba que Deus nesta noite está aqui e Ele quer dar basta para a tua situação. Não importa a tua enfermidade nesta noite, mas Deus quer te curar nesta noite. Deus quer nesta noite repreender este laço de enfermidade. Deus quer nesta noite repreender este espírito de enfermidade que tem tanto te incomodado. Você tem dito: Senhor, hoje eu não irei para a tua casa. Olha para o meu estado. O
Senhor está olhando para o teu estado. O Senhor está compreendendo a sua situação. Mas nesta noite o Senhor te diz: crê somente e será livre deste teu mal. Você será livre deste teu mal, diz o Senhor para ti. Amados, Jesus, ele é especialista em curar doenças, principalmente aquelas doenças quando o médico diz assim: olha, não tem mais jeito. Aí é a hora que chega os médicos dos médicos. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu tenho falado muito com Deus esses últimos tempos. Pastor Antônio, eu confesso para os obreiros aqui da minha retaguarda que eu tenho orado muito pela igreja, porque na igreja, irmãos, eu percebo que tem muita gente doentes. Tem muita gente doente. Tem muita gente às vezes passando algumas situações difíceis. Irmãos, eu tenho orado a Deus, eu tenho consagrado a Deus a este respeito, porque Deus quer curar o seu povo. Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer prosperar a sua igreja. Deus quer abençoar a sua casa. Irmãos, nesta noite, não pense pequeno. Não pense pequeno. Você serve um Deus grande. Você serve um Deus poderoso. Irmãos, Ele tem tudo para nos dar. Não penses pequeno. Penses grande. Penses grande. Irmãos, eu vou dar uma receita e vou encerrar já a pregação por aqui. Eu vou dar só apenas um testemunho. Irmãos, eu trabalhava de empregado alguns anos atrás. E eu tinha desejo no meu coração de ser um microempresário. Eu tinha desejo, eu ainda era muito jovem. Eu lembro que uma certa ocasião, às 2 horas da tarde, eu tinha sido convidado para ir pregar num congresso, num círculo de oração, às 2 horas da tarde. E eu falei assim: Senhor, 2 horas da tarde, eu estava desempregado, sou, Senhor, um rapaz novo, um rapaz jovem, 2 horas da tarde, para sair no meio aí do sol quente, no meio as pessoas vão me ver com a Bíblia debaixo do braço. Isso não pega bem. Senhor, tem misericórdia, manda outro. Eu vou procurar emprego, eu preciso de um trabalho. E eu orei a Deus, eu disse assim para o Senhor: olha, ouve aqui. Eu disse assim: Senhor, eu vou fazer o seguinte, quando aquela irmã me ligar para mim ir até aquele congresso, eu vou pedir para ela chamar outro, e eu vou sair atrás de emprego. De manhã cedo eu saí para procurar um emprego, mas eu tinha um sonho de trabalhar para mim mesmo. E de manhã cedo eu saí e fui até em um local. Eu nunca havia trabalhado com caminhão, eu nunca tinha trabalhado, eu não tinha nem noção de caminhão. E eu fui em um local chamado Parque São Lucas. E chegando ali, irmãos, eu vi um caminhão vermelho, grandão, bonito assim. Eu disse: meu Deus, já preciso que Deus me desse um caminhão daquele. Aí eu fui até e vi a placa de vendas, fui até ali daquele rapaz. E eu tinha um Monza naquela época. Aí eu olhei para aquele caminhão bonito e disse assim: eu vou chamar esse homem no negócio nesse caminhão. Mas, irmãos, o Monza é um valor muito, muito baixo. Não atingia nunca o valor daquele caminhão. Eu olhei para aquele homem e disse assim: você está vendendo esse caminhão? Ele falou assim: estou. Você quer comprar? Eu disse: olha, eu quero comprar. Eu quero comprar. Ele olhou para mim e disse assim: o que é que você tem? Eu falei assim: eu tenho um carro, esse carro aí. Ele falou: mas quanto você tem de volta? Eu disse: olha, eu não tenho de volta, eu tenho um carro só. Ele disse: então você pode ir embora. Aí aquele negócio, fiquei tão triste. Dá licença um pouquinho, pastor. Eu fiquei tão triste, irmãos. Aquela tristeza que foi no meu coração. Quando eu dei uns 5 passos, o Espírito Santo. Por isso que você não pode perder tempo. Você tem que estar sempre com o seu ouvido afinado. O Espírito Santo falou para mim: olha, meu filho, faz o seguinte, coloca o seu endereço. E quando este homem virar a cabeça para lá, joga o endereço no seu bolso. E quando ele virar para frente, você fala assim para ele: se você resolver, o senhor me liga, ou vai na minha casa. Aí quando o homem virou a cabeça, eu fiz aquilo, joguei o papel dentro do bolso dele. Aí quando ele virou meio espantado comigo, falou: você ainda está aqui, rapaz? Aí eu disse assim: ó, se o senhor resolver, o senhor vai até a minha casa e a gente faz negócio. Irmãos, eu fui para casa.
Aí foi dando 2 horas. Eu disse: Senhor, agora eu não vou ir na tua casa porque 2 horas, irmãos, vai ver eu passando pela rua, Senhor, um jovem, esse horário, meu Deus, o pessoal fala: olha, um rapaz novo desse, quando está indo trabalhando, entrei naquela coisa e tal, mas chegou na hora, o Espírito Santo falou assim, resumindo: vai até a minha igreja. Cheguei lá, o congresso estava uma benção, as irmãs muito espiritual, como as irmãs aqui. E quando eu cheguei assim, irmão, porque, irmãos, quando nós estamos passando por prova, você fica meio assim, meio triste, você fica com um semblante assim, meio caído. Quando você está passando a situação, é fácil assim, conhecer uma pessoa quando está desempregado, quando está passando uma situação difícil. Normalmente você conhece. Eu cheguei na igreja assim, irmãos, meio triste e tal. Aí eu orei a Deus, e aí, né, na hora foi dada oportunidade para pregar, e aí Deus me usou na palavra, muitos foram batizados com o Espírito Santo, outros foram curados. E eu sentei no banco da igreja e falei com Deus, disse: olha Deus, a igreja está uma bênção, o Senhor prosperou, o Senhor curou, foi uma maravilha, batizou com o Espírito Santo, só que eu estou desempregado. Aí levantei a cabeça, aí uma irmãzinha foi lá na frente dar um testemunho, e disse assim: o irmãozinho que pregou, levanta a mão aí. Eu disse: meu Deus, tanta gente deve ter falado, mas deve ser outras pessoas. Aí não levanta, falou: não, é quem pregou. Eu levantei a mão, você mesmo. Ela disse assim para mim: irmãos, Deus manda falar para você que quando você chegar na sua casa, a sua bênção já vai estar lá, te aguardando. Eu disse assim: irmã, eu não entendi, eu tinha entendido a primeira vez, mas eu queria estar certo daquela mensagem. Eu disse: irmã, não ouvi, eu não entendi. Ela disse assim: meu filho, Deus manda falar para você que quando você chegar na sua casa, a sua bênção já vai estar lá, te esperando. Aí eu disse: meu Deus, ajuda que esse culto acabe logo. E comecei a pedir para o culto acabar na hora, o culto, irmãos, esticando. Eu disse: meu Deus, a hora está passando. E aí, irmão, chegou a hora e tal, acabou o culto, eu saí correndo, porque eu estava fazendo colegial naquela época, irmãos, e Deus falou: não, rapaz, você está muito apressado, volta e leva as irmãs, cada um na sua casa. Eu disse: meu Deus. Aí voltei, mamãe manobrei o carro, voltei, peguei as irmãs devendo na casa dela, fui para casa, estou indo rápido por causa do horário, irmãos. E quando eu cheguei em casa, eu apertei a campainha e disse assim: Dalva, e Dalva é minha irmã, o meu lanche já está pronto, porque hoje eu tenho 2 provas, e eu já estou atrasado 30 minutos. Ela olhou para mim com um sorrisão assim, olha, e disse assim: meu irmão, eu acho que você nem vai para a aula hoje, você vai perder até essas 2 provas. Falei: por quê? Veio um homem aqui, um branco, alto, dos olhos verdes, e ele disse assim, que aquele negócio que tu quis fechar com ele, o negócio é seu. Ele disse: o negócio é meu? Eu pensei o caminhão de manhã. Eu disse: então com certeza é aquele caminhão. Aí ela disse: só que tem um detalhe. Esse detalhe, ele disse que você tinha até 6 horas da tarde para poder chegar na casa dele. Não é para chegar, é 6 horas, porque está cheio de gente dizendo aí que é pontual. Sou pontual, o negócio é esse, aquilo. Ele disse: olha, não é 6:01 não, é 6 horas. Isso já era 7:30, irmão. Aí eu disse: olha, Dalva, eu vou falar uma coisa para você. Quando meu Deus fala, até o macumbeiro obedece. Quando Deus fala, até o bandido obedece. Eu disse: é o seguinte, o meu Deus falou, e é o seguinte, agora eu vou tomar um banho, me trocar, e aí vou me direcionar para lá. Me troquei e tal, tomei um banho e fui lá. Quando eu cheguei lá, ainda eu disse para minha irmã, eu falei: Dalva, Deus falou, e com certeza quando eu chegar lá, a cadeira já vai estar do lado de fora. Quando eu cheguei lá, irmãos, o alemão estava, não sei assim, bonitão, igual você, estava do lado de fora com a cadeira girando, e quando eu cheguei, ele falou: rapaz, isso é hora de você chegar. Eu falei: meu amigo, me desculpa, não deu para me chegar no horário, porque a gente tem que ser humilde, irmão, tem que ser simples, não tem que ser, né, ficar em cima do salto, sai fora desse negócio, não funciona, Deus não abençoa, Deus não prospera. Eu pedi desculpa, pedi perdão para ele. Aí ele disse assim: rapaz, eu não sei o que aconteceu. Quando deu por volta de 1:30, 2 horas, 2:30 da tarde, algo falar para mim assim: olha, dispensa todos esses compradores, é para você vender o caminhão para aquele rapaz, não é menino, 18, 19 anos, é para você vender esse caminhão para aquele menino. Eu entrei, olhava para cima, olhava para o lado, tentava entender quem é que estava falando, e a voz falava, eu ia para o banheiro, a voz ia atrás, eu ia para a sala, a voz ia atrás, eu ia para a cozinha, tomava café, e a voz falava, vai atrás daquele. Aí eu
Olhei para ele assim, não quis falar, comentei nada, só ri. Deu vontade de dar uma glória, deu uma rajada de línguas estranhas. Eu disse, Senhor, eu vou segurar. Depois que nós fechamos o negócio, eu sentei no caminhão. E agora para dirigir, hein? Nunca tinha dirigido o caminhão. Orei antes, pedi para Deus me dar sabedoria. Não sabia nem andar na partida, irmão. Que caminhão é tudo diferente de carro. E aí dei na partida e vim com o meu caminhão, irmãos. Irmãos, creia em Deus. Quem serve a Deus de nada tem falta. Quem serve a Deus de nada tem falta. Deus tem prosperado, irmãos, o meu caminho. As bênçãos que eu tenho conquistado, que são muitas. Irmãos, tudo foi pela fé. Tudo pela fé. Eu orava a Deus, maquinário, eu ia comprar maquinário. Às vezes eu... Era assim, irmãos. Ônibus. Quando eu fui comprar o meu primeiro ônibus, enquanto o vendedor dava a volta, porque tem coisas que você tem que vigiar. O inimigo, ele não pode descobrir o teu segredo. O teu segredo tem que ser entre você e Deus. É o teu particular com Deus. Aprendam isto. E aí eu colocava a mão e Deus foi abençoando, prosperando. E aí vai, irmãos. E é este Deus que você serve. É o Deus que eu sirvo. Você serve ao Deus vencedor. Deus quer ver você abençoado e abençoada. Que Deus abençoe.